Bora, moçada! Vamos que vamos, todo mundo aí vivo, preparado, energia, como é que tá? Pá, de vez em quando dá uns boom, né? Não deixa, né, as caídas serem muito acentuadas, galera. Tem momento aí no longo do curso, a gente tá na 15ª aula, né? Eu tô gravando a 15ª aula com vocês, nem coloquei aqui, né? Aula 15, Parnasianismo e Simbolismo, a poesia no final do século XIX, mas falando de volta nas quedas, né, não deixa elas, né, virarem grande coisa. A gente sim, durante o ano, vai tendo picos, né, de desânimo e tal, mas, cara, mantém a sua regularidade no estudo e continua, tem que continuar. Sempre um dia de estudo, às vezes não tão bom, é melhor do que nenhum estudo, é melhor do que nada. A não ser que você queira descansar, aí você vai descansar propriamente dito, ficar tranquilo, respirar, né? Não é o final do mundo, não é o, quer dizer, o final não é o fim do mundo, não é o fim de tudo, não é o fim das coisas, estamos aqui respirando, tranquilos, com oportunidade de estudar, né? E vamos fazer o melhor que a gente consegue, o melhor que a gente pode, né? Vamos ser honestos com a gente mesmo e tentar fazer o que a gente puder e se propuser a fazer. Beleza? Essa é a dica de hoje para você, né? Eu sou como coordenador aqui, eu faço esse papel também meio que de segurar a onda dos alunos para não ficarem desesperados. No mais, encontro vocês no Palavrão, não esqueçam, dá lá um joinha, dá um following, né? Persigam a gente. O Atualidades, então, nem se fala, para a sua redação. Também estou no Facebook, como Guilherme Shibata, quiser me adicione lá, estou lá. E a gente pode se comunicar por lá, sempre deixo essa ressalva aqui para vocês. Não se sintam excluídos, sozinhos, nem nada. O pessoal sempre me escreve, fiquem à vontade, tá? De vez em quando demora um pouco para eu escrever de novo, retornar, porque tem muita coisa para gravar, para fazer, aula para dar, filho para cuidar, muita coisa, né? Mas eu sempre tento, com o maior carinho e disposição, atendê-los, porque eu sei que uma palavra sempre pode mudar, né, nosso pensamento, a nossa força aí interior. Então vamos que vamos, galera. Parnasianismo e simbolismo. Porque uma pergunta que sempre me fazem e aí, professor, a gente estuda o Machadão, a gente fala... Eu tô com uma cadeira aqui que tá fazendo barulhinho. Não liga não. A gente estuda o Machadão, a gente fala sobre o naturalismo, e tudo é prosa, tudo, né, são contos, romances, crônicas machadianas e tal. E a poesia? Acabou a poesia no século XIX, na segunda metade do século XIX, depois do romantismo? Não, né? Não acabou, não. E é sobre isso que a gente fala hoje. Duas vertentes aqui que a gente pode colocar o olho, né? Não são, né, escolas que desabam no Enem, que caem, né, e bum, né, do céu no Enem, mas sim, vez ou outra aparecem e a gente vai matar nessa aula aqui, tá? Bom, a primeira é a escola parnasiana, o Parnaso. O Parnaso faz uma referência à tradição greco-latina. E aí, cara, como o neoclassicismo, como o classicismo do século XVI, você já está preparado, né? Meu aluno já está preparado. Ele já vai colocar aquele óculos, né, do clássico, tá? Da estética clássica, né? Que é o quê? As temáticas universais, as questões formais, né, na técnica, por exemplo, o soneto, a busca pela musicalidade, pelos versos bem encaixados, pelas rimas ricas, as rimas, né, maravilhosas e tal. E isso vai ser muito também, né, como nas outras escolas, é uma linhagem, cara. Quando eu falo assim, linhagem clássica, você aprendeu o classicismo lá, certo? No século XVI, quando a gente falou, né, sobre o Da Vinci, sobre a influência clássica e tal, a gente estudou muito sobre o olhar antropocêntrico, a racionalidade e tal. E você traz essa linhagem clássica no século XVIII com o neoclassicismo e agora também com a escola poética, a escola da poesia parnasiana. Então, linhagem clássica aqui para os parnasianos, tá? Uma escola
que se forma principalmente na França em 1860, tá? A gente chama de o realismo na poesia, mas aqui, cara, eu faço uma diferença, né? Porque se o realismo tem essa crítica social, esse olhar pessimista com relação à sociedade, ao ser humano e tal, aqui a gente não vai ver muito isso, tá? Né? Por quê? Porque o parnasiano ele é afastado, na verdade, da realidade social. Né? A poesia dele está interessada em questões muito mais de forma, né? De representação da beleza, afastado desse retrato social. Não interessa isso muito não para o parnasiano, tá? Tanto que eles, né, têm uma frase para descrever a própria poesia, que é a arte pela arte. A arte se sustenta em si mesma, pelas próprias regras e pela própria beleza. Ela não precisa da realidade para isso. Será? Né? Eu discordo, tá? Arte sem política, objetividade, perfeição, beleza. E aqui a gente, né, traz características bem marcadas no classicismo. Técnica apurada, retorno aos valores greco-latinos, o decassílabo sendo usada, o final do soneto em chave de ouro, tal. Né? Professor, precisa saber o que é chave de ouro? Não. Né? A chave de ouro é uma rima muito rica, uma rima que não foi usada ainda, certo? E eles chamam isso de fechamento de ouro, né? O chave de ouro. Perfeito? Vamos que vamos, galera. Em Portugal, temos alguns representantes dessa escola, diria até que um pouco mais interessantes que os representantes brasileiros, Cesário Verde, né? E no Brasil, essa escola vai se mostrar positivista, anticlerical e republicana. Ou seja, naquele momento representava o progresso dentro da arte, tá? Crítica ao conservadorismo romântico, né? E com sua subjetividade e individualismo, e volta ao soneto 4-4-3-3. Agora eu tenho certeza que você já sabe o que é um soneto, né? 4 versos na primeira estrofe, 4 na segunda, 3 e 3, beleza? Nós temos uma tríade que a gente chama aqui de autores parnasianos. São ele Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac. Bilac é o principal deles, um grande poeta brasileiro, né? Formalmente, então, nem se fala, um cara que tinha uma capacidade de encaixe, de versificação, de rimas, né? Impressionante, tá? Eleito príncipe dos poetas. E aqui eu quero ter uma conversa com vocês, que é a seguinte, galera, presta atenção. Hoje a poesia parnasiana é uma poesia que a gente vê, né, com alguma ressalva, pelo menos nos meios acadêmicos, e aí eu não vou falar nem no meio, né, no meio dos populares, porque o Brasil não é um país de leitores de poesia. Então, no meio acadêmico, a estética parnasiana ficou meio esquecida, meio de lado, né? Por quê? Porque justamente é uma poesia que se afasta da realidade, que não quer confrontos políticos, é uma arte pela arte e pela tendência do século XX e agora o XXI, esse tipo de poesia não atrai muitos leitores. Isso não faz do Bilac um poeta menor. E, gente, presta atenção, no começo do século XX e principalmente no século XIX, a estética parnasiana, vejam, né, que interessante, né, era a própria poesia, era assim que se deveria fazer a poesia. Lembra na nossa primeira aula aqui que a gente conversava sobre isso, né? Que o gosto pela poesia muda, a estética muda, os valores dentro do jogo poético, do jogo literário mudam. Então, um poeta, sim, ele entra como um grande poeta, depois cai em desgraça, né? Se é que dá para se chamar assim, ou fica menos lido, ou tem uma época de ouro e depois fica um pouco esquecido, depois retomado, dependendo do que o público leitor muito também, né? As questões filosóficas, históricas, né? Atraem ou não neste poeta, tá? Então, Olavo Bilac, cara, era assim a grande referência do século XIX, e é a grande referência do século XIX, tá? É a ele que os modernistas vão combater. É o tipo de poesia que Olavo Bilac, no século XIX, começo do XX,
que os modernistas vão combater. E vai demorar um certo tempo para que a poesia dos modernistas passem a ser vista com bons olhos, né? E que os parnasianos sejam rechaçados. Então, presta atenção nisso. O Olavo Bilac é assim o príncipe dos poetas nesse nosso século XIX e começo do XX. Bom, olha aqui, essa aqui a gente mata a poesia parnasiana prestando atenção em um soneto, cara. Presta atenção nesse aqui, ó, Um Poeta. É um poema metalinguístico, ou seja, né, um poema que fala da sua própria linguagem, do seu próprio fazer poético, ou a metapoesia, tá? Não esquece disso. Então ele vai falar o seguinte: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego, do esforço a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, a arte pura inimiga do artifício, é a força da graça na simplicidade. Aí você fala assim: professor, eu não entendi nada, meu Deus, que desespero. Calma, poesia na primeira é para sentir, né? É para sentir o verso, é para sentir a música, calma. Poesia é a segunda, é a terceira, é a quarta leitura. Fica tranquilo, agora vamos dissecar aqui o poema. Então, há um poeta. Longe do estéril turbilhão da rua. O que é a rua para o poeta que diz aqui, galera? É estéril. Ou seja, a rua que eu falei que é o quê? A política. Né? O social. O poeta parnasiano participa dessa esfera? Não. Então, a rua, a política, essas discussões são estéreis, não levam a nada, não dão vida, não criam vida. Tá? E, longe disso tudo, o Beneditino, nosso personagem aqui, escreve. No aconchego do claustro. Claustro é um lugar fechado, por isso claustrofobia. Né? Na paciência e no sossego, trabalha, teima, lima e sofre sua. Pergunto para você, a poesia para o poeta parnasiano, ela é feita de inspiração ou de transpiração? De trabalho. De trabalho, né? É a segunda opção. Olha aqui o que ele fala. O beneditino não está na rua. O beneditino está no claustro. Está de costas para a sociedade, de costas para a política, de costas para o social. E lá, nesse lugar fechado e sozinho, ele teima, lima e sofre e sua. É trabalho, é transpiração para achar o grande verso, para achar a saída para a poesia perfeita. Beleza? Mas que na forma se disfarce o emprego, do esforço e a trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Mas o que ele fala aqui, ó? Você tem que disfarçar o esforço. Manja o Roger Federer? Eu sou um fã de tênis, eu sou um fã do Federer. O Federer é aquele grande tenista, fenômeno do tênis, e ele, cara, fica aquele cabelinho pro lado aqui, ele nem sua jogando, né? Ele fica assim e tal. Aí você pensa, nossa, esse cara foi feito para isso, cara, o cara nem sua para ganhar o jogo. Que moleza, né? O cara não se esforça, gente. Vai ver o quanto que esse cara treina, quanto que ele cuida do corpo, quanto que ele cuida da parte física e da cabeça para conseguir jogar um tênis daquele. Claro que ele tem, né, uma coisa que ninguém tem, que é uma habilidade descomunal. Mas mesmo a habilidade ele vai ter que treinar para conseguir colocar em prática. Mas é isso. O jogo dele é tão bonito, ele é tão natural que parece, que disfarça o esforço. E ele está falando aqui, para a poesia ser bonita, ela tem que disfarçar esse esforço. Né? Tem muito suor, mas a beleza dela parece uma coisa super simples. Não se mostre na fábrica o suplício, né, do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Né? Mesma ideia. Porque beleza, gêmea da verdade, arte pura inimiga do artifício, é força e graça na simplicidade. Então a beleza da poesia está onde? Na simplicidade. Legal, não é? Bacana. Então, um poema metalinguístico. Não esquece disso. Um poema metalinguístico sobre, né, o fazer poético para o parnasiano. Pegou esse poema, lembrou desse poema,
você tem uma aula de parnasianismo. Beleza? O beneditino está de costas para o social. O que a gente tem aqui de termos técnicos? Né? Um soneto, 4-4-3-3, né? Um soneto. Beleza? Tem rima? Tem rua, sua, aconchego, sossego, emprego, grego, construa, nua. Vão te pedir, o esquema de rima? Não, nunca pediram isso no Enem, tá? Fica tranquilo. Mas saiba, é um poema parnasiano. Beleza? Vamos que vamos. Vamos lá. Então, uma questão aqui para vocês, né? Eu falei para vocês, o importante aqui é a gente fazer esse exercício de leitura. Eu sei que às vezes sozinho você não faz, criatura, né? Então eu faço contigo. Vamos lá, dê a mão, vamos. Mal Secreto, poeminha do Raimundo Correia. Eu sempre falo pra galera, gente, uma das manhas do Enem para fazer a questão é assim: chegou o texto, procura ver se você conhece ou reconhece o autor. Esse aqui é o Raimundo Correia, que eu falei para vocês, é um dos que fazem parte da tríade aqui, né? Raimundo Correia, dos parnasianos. Professora, não lembrei que ele era um parnasiano, só lembrei do Olavo Bilac, não tem problema, né? Leia aqui, dê uma olhada na data do poema, aqui não dá, né? Porque a edição não mostra isso, mas, ou dê também essa é outra manha. Dê uma olhada no nome do poeta e também no que pede ali, né? Meio por cima, meio rapidinho. Corrente com a proposta parnasiana de cuidado formal e tal, racionalidade. Você já sabe que é um poema parnasiano. Aí você faz o quê? Coloca os teus óculos parnasianos e vai para cima da questão. Mal Secreto. Se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo o que punge, tudo o que devora o coração no rosto se estampasse? Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Gente, esse poema está falando sobre como a gente dissimula, né? Como a gente esconde as nossas fraquezas, as nossas emoções. Sabe aquele cara que parece o cara mais alegre da turma, tal. Às vezes ele faz isso para despistar o quê? Uma fraqueza, um problema na família, algo assim, tá? Então ele fala assim, ó: se a cólera que espuma a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampa.